Existe um versículo, apenas um, e quase todo argumento que você já ouviu sobre a Bíblia e as tatuagens começa e termina nele. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Nas Bíblias mais antigas está escrito assim: Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marcas em vós. Algumas Bíblias mais novas traduzem essa última parte de forma mais direta. Não façam tatuagens em vocês. E normalmente é aí que a conversa termina. Alguém cita, outra pessoa revira os olhos e todos vão embora achando que o livro já falou e que o assunto está encerrado. Mas aqui está a parte que deveria fazer você parar para pensar. Esse versículo, o mesmo que todo mundo cita, é o único lugar em toda a Bíblia hebraica onde essas palavras aparecem. Não é um entre sem trechos. Não é um refrão repetido por profeta após profeta. Uma única vez. Uma única linha, em um único capítulo, que no idioma original usa uma expressão tão rara que nunca mais aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. E 3 versículos depois, esse mesmo capítulo manda você não aparar as pontas da barba e não usar roupas tecidas com 2 tipos de fio. E enquanto esse versículo solitário está ocupado dizendo a Israel para não marcar a pele, algo muito estranho está acontecendo no restante do livro. Porque em outro capítulo, Deus olha para o seu povo e diz: Eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Em outro, um homem é enviado por uma cidade para desenhar uma marca na testa de todos que Deus pretende salvar. Um homem chamado Paulo, que conhecia a lei de Moisés melhor do que quase qualquer pessoa viva, aponta para o próprio corpo e diz: Eu trago em minha pele as marcas de Jesus. E na penúltima página de toda a Bíblia, quando tudo já está terminado e os redimidos estão de pé na luz, a última coisa dita sobre eles é que o nome de Deus está escrito em suas testas. Então, o livro que as pessoas pensam que proíbe a marca termina com todo mundo marcado. O que significa que a pergunta verdadeira nunca foi a que estávamos fazendo. A pergunta nunca foi simplesmente: a Bíblia permite uma tatuagem? A pergunta que o livro inteiro está fazendo em silêncio, desde as marcas no corpo do Egito até a última página do Apocalipse, é muito mais antiga e muito mais perturbadora. Não é se você carrega uma marca, mas de quem é o nome que está nela. E assim que você percebe isso, aquele versículo de Levítico deixa de ser o fim do debate e passa a ser justamente o começo de um fio que atravessa toda a Escritura, um fio que termina em um lugar que você nunca esperaria. Vamos entrar no assunto. Para entender por que Deus disse qualquer coisa sobre uma marca na pele, você não pode começar pelo nosso mundo, onde uma tatuagem é uma borboleta no tornozelo ou um nome no antebraço. Você tem que começar por um mundo onde uma marca no seu corpo era uma das coisas mais barulhentas sobre você. Um mundo onde a sua pele podia dizer a um estranho, com um só olhar, exatamente qual Deus você servia e exatamente a quem você pertencia. Mas antes de entrarmos nesse mundo, precisamos olhar de perto para o próprio versículo, porque a maioria das pessoas nunca leu de verdade o que ele diz. Elas só ouviram o resumo. Então abra Levítico 19 e leia o versículo 28 inteiro, não só a metade que as pessoas costumam citar. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marcas em vós. Repare que o versículo tem 2 partes, e elas estão unidas de propósito. A primeira parte fala sobre cortar a carne. E ela diz exatamente por que alguém estaria fazendo isso: pelos mortos. Isso não é um ato aleatório de automutilação. Isso é um rito funerário. No mundo antigo em volta de Israel, quando alguém morria, os enlutados faziam cortes nos braços, feriam a pele e às vezes se marcavam de forma permanente, como um ato de luto, como uma maneira de sangrar pelos mortos, e em alguns cultos como uma maneira de alimentar ou de agradar os espíritos dos que partiram. Você pode ver isso acontecendo em outros trechos da Bíblia. No Monte Carmelo, quando os profetas do deus Baal estão desesperados para conseguir a atenção da sua divindade, o texto diz que eles se cortaram com espadas e lanças até o sangue jorrar.
Esse era um comportamento religioso normal naquele mundo. O corpo era uma tela para o luto e para a adoração, e os dois estavam entrelaçados. Então, o corte pelos mortos e a marca na pele aparecem lado a lado no mesmo versículo porque, para as pessoas que ouviram essa lei pela primeira vez, era o mesmo tipo de ato. Um ritual feito pelos mortos e pelos deuses dos mortos, escrito na carne. Agora, o hebraico por trás dessa segunda expressão, a expressão da marca, é onde isso fica fascinante e onde preciso ser cuidadoso e honesto com você. Porque este é um canal que prefere dizer o que realmente sabemos do que fingir que sabe mais do que sabe. O hebraico é ketovet ka'aka, duas palavras. A primeira, ketovet, é a fácil. Ela vem da raiz hebraica comum que significa escrever, inscrever, gravar letras, seja cinzelando na pedra ou riscando em uma tábua. É, no fundo, uma palavra de escrita. Então, seja lá o que isso for, envolve escrever algo no corpo. A segunda palavra é o mistério, K-A-K. E essa é a parte estranha. Essa palavra aparece exatamente uma vez em toda a Bíblia hebraica. Aqui mesmo, em nenhum outro lugar. Os estudiosos chamam uma palavra assim de hapax, um termo para uma palavra que aparece só uma vez, o que significa que não temos nada com o que comparar, nenhuma outra frase que a use, nenhum outro contexto para conferir. Nós estamos, num sentido bem real, olhando para uma palavra no escuro. A melhor compreensão, a partir da raiz e das traduções antigas, é que ela significa algo incisado, algo cortado ou perfurado na pele. Então, ketovet ka'aka, juntos, significa algo próximo de uma inscrição feita por incisão, escrita, cortada no corpo. E os antigos mestres judeus que estudaram isso por séculos chegaram, quase por unanimidade, a um único significado. Não uma marca a ferro, não uma cicatriz, uma tatuagem. Rashi, um dos maiores comentaristas medievais, descreveu como marcas riscadas na pele e escurecidas com pigmento para que ficassem para sempre. E essa palavra para sempre importa, porque começa a mostrar por que isso era algo tão sério. Não era tinta que se lavava pela manhã, era permanente. Uma declaração permanente, escrita em uma pessoa, que nunca mais poderia ser desfeita. Agora, não vou ficar aqui dizendo que o versículo não diz nada. Isso seria desonesto, e você faria bem em desligar. O sentido claro de Levítico 19, 28 realmente proíbe um certo tipo de marca. Não vou fingir que as palavras não estão na página. Mas repare a que essa marca está ligada. Aos mortos. Ao luto pagão. A um ritual para outros deuses. Essa lei não está flutuando no vazio, como uma regra estética atemporal sobre tinta. Ela está amarrada, no mesmo fôlego, aos cultos funerários das nações que cercavam Israel. E isso muda tudo na forma como você lê. Porque para ver do que Deus estava realmente protegendo o seu povo, você tem que sair de Israel, entrar naquelas nações e olhar o que uma marca na pele realmente significava para elas. E o que ela significava era posse. Vá para o sul de Israel, para o Egito, e você entra em uma das mais antigas culturas tatuadas da história humana. Isso não é especulação. Nós temos os corpos. No ano de 1891, arqueólogos que trabalhavam em um sítio chamado Deir el-Bahari desenterraram os restos mumificados de uma mulher chamada Amunet. Ela viveu há mais de 4.000 anos, no tempo que chamamos de Império Médio, e tinha sido sacerdotisa da deusa Hathor. E quando examinaram a pele preservada, encontraram padrões de linhas e pontos tatuados, distribuídos pelos braços, pelas coxas e pela parte inferior do abdômen. Tatuagens reais, em uma mulher real, mais antiga que Moisés, mais antiga que o Êxodo, mais antiga que quase tudo em que você pensa quando imagina o mundo antigo. E Amunet não estava sozinha. Outras múmias femininas foram encontradas no mesmo sítio com o mesmo tipo de marcas, padrões geométricos de pontos e traços cortados na pele. Por muito tempo,
Os homens que as desenterraram supuseram que essas mulheres deviam ser dançarinas ou animadoras, porque com certeza pessoas respeitáveis não fariam algo assim. Eles estavam errados. Muitas dessas mulheres eram sacerdotisas, figuras de elite, mulheres consagradas a uma divindade. E é esse detalhe que abre tudo. As tatuagens delas não eram decoração, eram dedicação. As marcas ligavam o corpo delas à sua deusa. Algumas carregavam pequenas imagens do deus doméstico Bes, posicionadas para protegê-las no parto. A tinta dizia, em uma linguagem que todos naquele mundo sabiam ler: este corpo pertence a Hathor. E isso ia muito além do Egito. Em todo o Antigo Oriente Próximo, na Mesopotâmia e mais adiante, marcar um corpo humano era como se mostrava a posse dele. Um escravo podia ser marcado com o sinal do senhor que o possuía. O Código de Hammurabi, uma das mais antigas coletâneas de leis que temos, trata de marcas de escravos e de marcas que identificavam uma pessoa como pertencente a um templo, como propriedade de um deus. Prisioneiros de guerra às vezes eram marcados com o nome da divindade da nação que os havia capturado. Devotos de um deus levavam a marca do deus para mostrar de quem eram. E há um relato do mundo antigo que mostra o quanto essa lógica tinha força, e é o tipo de detalhe que quase ninguém conhece. O historiador grego Heródoto, escrevendo cerca de 5 séculos antes de Cristo, descreveu um templo no Egito, na foz canópica do Nilo, que tinha uma regra extraordinária. Se um escravo, qualquer escravo, fugisse para aquele templo e recebesse as marcas sagradas em seu corpo, entregando-se ao Deus, então já não era permitido a ninguém pôr as mãos nele, nem mesmo o senhor que legalmente o possuía. Pare para pensar no que isso significa. Um escravo fugitivo podia ser marcado com as marcas do Deus, e no momento em que essas marcas entravam na sua pele, a posse dele mudava. Ele já não pertencia ao homem que o havia comprado. Agora ele pertencia ao Deus, e a marca era a prova, e a marca era a proteção. Heródoto diz que esse costume vinha sendo praticado sem mudanças, desde o começo até os dias dele. Então uma marca no corpo não era decoração e não era rebeldia. Era uma transferência de posse, escrita na carne, que até a lei tinha que respeitar. E é exatamente esse o mundo ao lado do qual Israel estava vivendo. Então, naquele mundo, uma marca na sua pele não era uma escolha de moda e não era neutra, era uma bandeira de lealdade. Ela respondia, de forma permanente, a uma pergunta: a quem você pertence? Agora se coloque de volta dentro de Levítico. Deus está formando um povo que deveria pertencer a Ele e a mais ninguém. O primeiro mandamento que Ele dá é que eles não terão outros deuses diante dele. E ali, ao redor deles, as nações andam com os nomes e os sinais dos seus deuses cortados na pele, marcadas como propriedade permanente de Hathor, de Baal, de Moloque, dos mortos. Você entende o que o mandamento está realmente fazendo agora? Ele não está se preocupando com arte. Ele está protegendo um casamento. Deus está dizendo ao seu povo: não usem a marca de outro Deus. Não deixem o seu corpo anunciar que vocês pertencem aos mortos ou aos ídolos ou a qualquer um que não seja eu. E aqui é onde isso fica realmente surpreendente, porque Deus não estava pedindo ao seu povo que mantivesse os corpos sem marca. Ele já havia gravado a sua própria marca neles. Muito antes de Levítico, no tempo de Abraão, Deus tinha dado ao seu povo um sinal físico e permanente da aliança, e ele foi entalhado na carne: a circuncisão. Uma marca no corpo que ninguém mais podia ver, que dizia que aquele homem e a sua casa pertenciam ao Deus de Abraão. Era, no sentido mais literal, uma aliança escrita na pele. Então, o Deus que proíbe a tatuagem dos mortos não é um Deus que tem problema com marcar o corpo. Ele é um Deus que já havia reivindicado o corpo com uma marca sua. A questão nunca foi se a carne podia carregar um sinal. A questão, desde o começo, era de quem era o sinal que ela carregava. E assim que você entende isso, uma porta se abre e atrás dela está o padrão que corre pelo resto inteiro da Bíblia. Porque é aí que este estudo faz a curva que quase ninguém vê chegando.
porque se você ler aquele versículo como se Deus simplesmente odiasse a ideia de uma marca na pele humana, você bate de frente contra uma parede. Uma parede construída com o resto da Bíblia. Porque o Deus que diz, não pegue a marca pagã já havia, muito antes, começado a marcar as pessoas ele mesmo. Ele havia reivindicado a pele antes de qualquer um pensar em proibir. E depois que você percebe isso, não consegue parar de perceber. Volte lá para o 4º capítulo da Bíblia inteira, para a história de Caim, o primeiro assassino, o homem cuja história é sinônimo de culpa. Depois do crime, Caim está apavorado com a ideia de ser caçado e morto. E o que Deus faz? O texto diz que o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Leia de novo e deixe isso pousar. A primeira marca colocada em um ser humano em toda a Escritura é colocada ali pela mão de Deus. E não é uma marca de vergonha, é uma marca de proteção. É Deus dizendo, este está sob a minha guarda, não toquem nele. A primeira marca divina da Bíblia é graça, escrita em um homem culpado. E não foi a última vez que Deus usaria uma marca para conter a morte. Avance até a noite que transformou uma família de escravos em uma nação, a noite da primeiríssima Páscoa, no Egito. A morte está atravessando toda a terra naquela noite, a última e mais terrível de todas as pragas, a morte dos primogênitos, e cada casa está sob a mesmíssima ameaça. E Deus dá ao seu povo uma instrução que vai decidir se vivem ou morrem. Peguem o sangue de um cordeiro, ele diz, e com um ramo de hisopo pintem na porta da sua casa, nas 2 ombreiras e na viga que fica em cima. Marquem a porta, e depois fiquem dentro. Porque Deus diz, quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e a praga da morte não entrará para atingi-los. Pare para pensar no formato disso. Naquela noite, naquela terra, a diferença entre uma criança viva e uma morta se resumia a uma única coisa. Se a porta carregava a marca. As casas com o sangue na moldura foram poupadas. As casas sem ele, não. Não tinha nada a ver com o quanto a família de dentro era impressionante, ou com o quanto entendiam. Se resumia à marca e ao que a marca declarava. Esta casa está coberta. Este povo pertence a Deus. A morte não tem direito aqui. E repare, mais uma vez, exatamente onde a marca foi. Nas ombreiras da porta. As mesmíssimas ombreiras onde, naquela lei que acabamos de olhar, um servo encostava o ouvido e dizia, eu pertenço a esta casa para sempre. A porta continua sendo o lugar onde o pertencimento é registrado. E o sangue daquele cordeiro, pintado na madeira, é uma imagem que o Novo Testamento agarra e nunca mais solta, quando ele se volta e chama o próprio Jesus de Cordeiro Pascal, aquele cujo sangue marca e abriga todos que o recebem. Mas o quadro mais claro de todos, de uma marca que salva uma pessoa da morte, vem séculos depois daquela primeira noite de Páscoa, em uma das visões mais estranhas e mais esquecidas de todo o Antigo Testamento. Ao profeta Ezequiel é mostrada a cidade de Jerusalém na véspera da sua destruição. O julgamento está chegando. E antes que ele caia, Deus chama à frente um homem vestido de linho com um estojo de escrita ao lado, um escriba com tinta e pena, e lhe dá uma missão. Vá pela cidade, Deus diz, e ponha uma marca na testa de cada um que suspira e geme por causa do mal que se faz nela. Marque os que choram, marque os fiéis. E depois Deus diz aos destruidores que sigam atrás e ataquem todos na cidade, mas, ele diz, não toquem em ninguém que tenha a marca. Os não marcados morrem, os marcados vivem. E tudo depende de um sinal escrito na pele da testa. Agora aqui está o detalhe que arrepia os pelos do seu braço, e é o tipo de coisa para a qual este canal existe para te mostrar, porque você quase nunca vai ouvir isso em um sermão de domingo. A palavra hebraica que Deus usa para essa marca é tav. Ele literalmente diz, ponha um tav na testa deles. E tav não é apenas uma palavra genérica para a marca, é o nome da última letra do alfabeto hebraico.
E na antiga escrita em que estavam escrevendo naquela época, as antigas letras paleo-hebraicas, a letra Tav não tinha o formato do nosso T. Ela tinha o formato de uma cruz. Um simples X, ou um sinal de mais, duas linhas cruzadas. Então a marca que salvou os fiéis do julgamento que vinha, o sinal escrito na testa que significava a proteção de Deus, tinha, na escrita daquela época, o formato de uma cruz, na testa, marcando os que seriam poupados. A igreja primitiva percebeu isso séculos atrás e ficou pasma, e você também deveria ficar. Então o quadro já está se curvando. Os pagãos marcavam o seu povo para dizer que ele pertencia aos mortos. E aqui está Deus marcando o seu povo para dizer que ele pertence à vida. Mesmo instinto, direção oposta. E depois, no profeta Isaías, isso vai ainda mais longe. Isaías, capítulo 44, descreve um dia que virá em que o povo se volta para Deus e diz que um deles escreverá em sua mão: "Pertenço ao Senhor", voluntariamente. Uma pessoa escrevendo o nome de Yahvé na própria mão, como uma declaração de quem ela é. Isso está no livro. É exatamente aquilo que os pagãos faziam com os seus deuses, feito agora em direção ao Deus vivo. E o texto descreve como algo bom, um sinal de devoção que está voltando. Mas nada te prepara para a frase que Deus fala poucos capítulos adiante. O seu povo está convencido de que ele o esqueceu, abandonou. E Deus responde com a imagem mais terna e mais impressionante de todo o Antigo Testamento. Pode uma mãe esquecer o bebê que amamenta? Ele pergunta. Ainda que ela possa esquecer, eu não me esquecerei de vocês. E depois ele diz isso. Eis que nas palmas das minhas mãos eu os gravei. Gravei. O hebraico ali significa cortar dentro, esculpir, incisar. A mesma família de ideias de cortar uma marca permanente na pele. Deus está descrevendo a si mesmo como tendo os nomes do seu povo cortados nas palmas das próprias mãos. Não escritos em uma página que ele poderia perder. Não lembrados em uma mente que poderia se distrair. Cortados no seu próprio corpo, no único lugar onde ele os veria toda vez que abrisse as mãos. Deixe-me ser cuidadoso e justo com você aqui, como sempre tento ser. Isso é poesia. Isso é imagem. Não estou dizendo que Deus Pai tem pele literal com tinta literal nela. Isaías está buscando o quadro mais permanente e mais íntimo que um ser humano naquela cultura conseguia imaginar. E está usando isso para descrever quão inquebrantavelmente Deus está ligado ao seu povo. Mas é exatamente esse o ponto. Quando Deus quis uma imagem para um amor que nunca se lavará, nunca desbotará, nunca será esquecido, você sabe para o que ele se voltou? Ele não pegou um anel. Ele não pegou um bilhete pregado numa porta. Ele pegou a imagem de um nome, marcado de forma permanente na carne. No mundo antigo, havia um tipo de pessoa que cortava o nome de quem amava e servia no próprio corpo. Um devoto. E em Isaías 49, Deus se apresenta como esse devoto, com o seu nome nas mãos dele. E há mais uma lei enterrada nos livros de Moisés que amarra essa ideia toda, e talvez seja a coisa mais terna de todo o Antigo Testamento. Ela aparece nas regras que Deus dá sobre os servos. Segundo essa lei, um servo hebreu deveria servir por apenas 6 anos, e no 7º ano ele deveria ir embora completamente livre, dívida perdoada, sem amarras. Mas a lei para imaginar um certo tipo de servo. Um que não quer ir embora. Um homem que olha para o seu senhor e para a sua casa e diz: "Eu amo o meu senhor, não sairei livre." E veja o que Deus manda fazer com um homem assim. O senhor dele deve levá-lo até a ombreira da porta, pegar uma sovela, uma ferramenta pontiaguda de ferro e cravá-la na orelha do homem entrando na madeira da porta. E depois, diz o texto, ele o servirá para sempre. Fique um segundo com essa imagem. Um furo permanente, cravado através do corpo, na porta, como um sinal público e duradouro que todos veriam pelo resto da vida daquele homem. E repare o que isso não é. Não é um castigo. Não é a marca dos mortos.
É o inverso exato de tudo o que a marca pagã representava. É uma marca que um homem escolhe, de propósito, por amor, para declarar que pertence a um senhor com quem ele preferiu ficar do que ficar livre sem ele. Um sinal permanente na carne que diz: eu sou dele, e fiquei porque quis. O mesmo instinto que movia toda a marca de posse naquele mundo antigo, a marcação de escravos, a marcação de devotos, totalmente invertido. Não uma marca forçada em um corpo contra a sua vontade, mas uma marca escolhida por um corpo que já tinha entregado o coração. E se você já se perguntou por que a Bíblia fica voltando às marcas permanentes na pele humana, aquele servo na ombreira da porta é o coração da resposta. Desde o começo, essa sempre foi uma história sobre amor e pertencimento, sobre para quem você entregaria o seu corpo para servir. A orelha perfurada na porta, o nome escrito na mão, o servo que se recusa a ir embora livre. Muito antes de alguém pensar em discutir tinta e agulhas, esse livro já estava fascinado pelas marcas que o amor deixa em um corpo. Então fique com a estranheza de onde chegamos. O mesmo livro que proíbe a marca dos mortos nos mostra um Deus que marca Caim para protegê-lo, que marca as testas dos fiéis com o formato de uma cruz, e que diz que gravou o seu próprio nome nas suas mãos. E se você está pensando que com certeza o Novo Testamento, com a sua liberdade e a sua graça, deixaria toda essa marcação para trás, você está prestes a se surpreender da forma mais aguda até agora. Porque o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um antigo inimigo da fé que sabia Levítico de cor, disse algo sobre o próprio corpo que, à primeira vista, deveria ser impossível para um homem como ele dizer. Antes de chegarmos a ele, deixe-me falar diretamente com você, porque se você chegou até aqui, não é um espectador casual. Você é o tipo de pessoa que realmente quer saber o que esses textos dizem por baixo dos slogans. Essa é a razão inteira pela qual este canal existe. Toda semana eu pego uma história ou um versículo que as pessoas têm certeza de que já entendem, e voltamos às palavras originais, ao hebraico e ao grego, e descobrimos o que está realmente ali. Se é esse tipo de conteúdo que você quer mais, se inscrever ajuda muito para que essas leituras mais profundas cheguem às pessoas que estão cansadas da versão superficial. É só isso. Agora vamos falar de Paulo. A carta se chama Gálatas, e Paulo está escrevendo para um grupo de igrejas que foram jogadas na confusão por mestres que insistiam que, para pertencer de verdade a Deus, os fiéis precisavam ser marcados fisicamente da maneira antiga, através da circuncisão. A carta inteira é, em certo sentido, uma briga sobre marcas, sobre qual marca de fato torna você de Deus. E bem no fim, no capítulo 6, Paulo diz algo que deve ter feito seus adversários se calarem. Ele escreve: de agora em diante ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. E a palavra que Paulo escolhe ali, em grego, é a palavra que destranca esse fio todo. A palavra é estigmata. Estigma, no singular. E no grego comum da época de Paulo, um estigma não era uma vaga metáfora espiritual. Era um termo técnico. Era a palavra específica para a marca queimada ou cortada no corpo de um escravo para mostrar qual senhor era dono dele. Era a marca gravada na pele de um soldado para mostrar sob qual comandante ele servia. E a marca que um devoto usava para mostrar a qual Deus ele estava consagrado. Um estigma respondia mais uma vez àquela mesma pergunta antiga: de quem você é? A quem pertence este corpo? E Paulo, um homem que sabia a lei de Moisés na ponta da língua, um antigo fariseu, escolhe de propósito aquela mesma palavra, a palavra da marca do escravo, a palavra da posse, e aplica a si mesmo. Ele está dizendo: olhem as cicatrizes no meu corpo, os espancamentos e os apedrejamentos e as feridas que levei por este evangelho. Essas são as minhas marcas. Essa é a minha marca de posse. E ela anuncia ao mundo inteiro de quem eu sou escravo. Eu pertenço a Jesus, e a minha pele diz isso. Ele não está fugindo da lógica antiga da marca.
Ele está tomando essa lógica para si. Está dizendo que os pagãos estavam certos em uma coisa esse tempo todo, que o corpo declara o seu dono. E agora este corpo declara que o seu dono é Cristo. E Paulo leva a ideia toda um passo além, para algo que ultrapassa o seu corpo cheio de cicatrizes e inclui todo crente que já viveu. Porque em outras cartas, Paulo diz que no exato momento em que uma pessoa passa a pertencer a Deus, ela é marcada. Não de forma visível, mas de forma real. Ele diz à igreja em Éfeso que quando eles ouviram a mensagem e creram nela, foram selados com o Espírito Santo prometido. Selados. E a palavra grega que ele usa ali, sfrages, não é um termo suave e espiritualizado. É a palavra dura e cotidiana para o selo que um senhor apertava sobre sua propriedade, o anel de sinete pressionado na cera quente, a marca do dono que dizia de forma clara e permanente: "Este é meu". Ele diz a mesma coisa à igreja em Corinto, que Deus colocou o seu selo de posse sobre eles e pôs o seu espírito nos seus corações como um sinal, uma garantia de tudo o que ainda vem. Então pense no que Paulo está de fato afirmando. Cada pessoa que pertence a Deus já carrega uma marca de posse. Não tinta. Não uma marca queimada no braço. O próprio Espírito de Deus, pressionado sobre a vida como um selo na cera, anunciando no mundo invisível exatamente a quem ela pertence. E no mundo antigo, um selo fazia duas coisas ao mesmo tempo. Provava a quem uma coisa pertencia e protegia essa coisa, porque quebrar o selo de um homem era um crime contra o dono que estava por trás dele. É exatamente isso que Paulo diz que o Espírito é para o crente. Tanto a prova de que você pertence a Deus, quanto a garantia de que Ele não vai deixar que você seja tirado dele. O pagão pressionava a marca do seu Deus na pele e esperava que isso o tornasse propriedade do Deus. Paulo diz que o Deus vivo fez a versão verdadeira disso, de dentro para fora, marcando o seu povo com nada menos que a sua própria presença. E guarde essa palavra na mente, selados, porque ela está prestes a voltar com força no último livro da Bíblia, no momento mais importante que se pode imaginar. Quando Deus age para proteger o seu povo do julgamento final, o livro não diz que ele os esconde, diz que ele os sela. A mesma palavra, a mesma marca de posse. O selo invisível sobre o qual Paulo escreveu se torna um nome visível, escrito na testa, no fim de todas as coisas. A marca esteve ali o tempo todo. O Apocalipse simplesmente afasta a cortina e deixa você finalmente ver. E é aqui que a coisa toda sai das páginas e entra na história, em algo que você pode de fato ir ver. E é o tipo de fato de que este canal gosta porque quase ninguém sabe. Porque por pelo menos 13 séculos, cristãos pegaram a ideia de Paulo e a transformaram em tinta literal. No Egito, os cristãos coptas, uma das mais antigas comunidades cristãs da Terra, tatuam uma pequena cruz no pulso, por dentro, de geração em geração. E na cidade de Jerusalém, existe uma única família, a família Hazuk, que vem tatuando a cruz em peregrinos cristãos há cerca de 700 anos. 27 gerações de uma só família, segurando os mesmos carimbos de madeira, marcando os fiéis. É reconhecida como a mais antiga tatuaria do mundo. E a razão que aqueles cristãos davam para a cruz no pulso é a razão que deveria fazer você se atentar. Em um mundo onde ser cristão podia levar a pressões, impostos ou morte, a cruz permanente no pulso fazia algo específico. Tornava impossível esconder de quem você era. Impossível negar em silêncio a sua fé para salvar a própria pele, porque a sua pele já tinha confessado. Peregrinos que viajavam para a Terra Santa carregam essa marca desde pelo menos o século VIII. Até mesmo cruzados levaram a cruz para dentro da carne, para que, se morressem longe de casa, fossem reconhecidos como cristãos e enterrados como cristãos. Você vê o que eles estavam fazendo? Pegaram a antiga marca de posse, o próprio conceito por trás daquele versículo em Levítico, e o inverteram completamente. Usaram de propósito em tinta permanente o sinal daquele a quem tinham decidido pertencer. A marca do escravo, retomada pelo livre. Agora,
Antes de entrarmos na cena final da Bíblia inteira, preciso te levar de volta a mais duas marcas que Deus colocou sobre o seu povo, e guardei elas para aqui de propósito, porque apontam como uma flecha direto para a última página da história. E as duas caem exatamente nos mesmos dois pontos do corpo humano: a mão e a testa. Volte ao livro do Êxodo, as instruções para o sumo sacerdote, o único homem autorizado a estar diante de Deus em nome da nação inteira. Deus descreve as suas vestes sagradas peça por peça, e bem no topo, na cabeça, ele ordena algo marcante. Faça uma lâmina de ouro puro, diz Deus, e grave nela, como se grava um anel de sinete, as palavras Santo ao Senhor. Depois prenda-a na frente do turbante para que fique sobre a testa do sacerdote. Leia isso devagar. Uma lâmina de ouro, gravada como um selo com a posse do próprio Deus, usada sobre a testa do homem que representava o povo inteiro. Santo ao Senhor, pertence a Deus. Gravado, selado e exibido na testa para que todos vissem. É o mesmo mundo de palavras pelo qual andamos este vídeo inteiro. Uma gravação, um selo, uma declaração pública de a quem você pertence ali sobre a testa, exatamente o lugar em que o devoto pagão usava a marca do seu Deus, exatamente o lugar em que o escriba de Ezequiel desenhou o Tave em formato de cruz. E não era só o sacerdote. Ouça o que Deus manda o povo comum fazer no livro de Deuteronômio, com as suas palavras e os seus mandamentos. Ate-os como sinal na sua mão, ele diz, e que sejam como faixas entre os seus olhos, na mão, e entre os olhos, na testa. Deus manda a nação inteira carregar as suas palavras exatamente nos dois lugares em que uma marca de posse sempre foi queimada ou cortada naquele mundo antigo: a mão e a testa. E isso não é curiosidade antiga. Até hoje, judeus observantes amarram pequenas caixas de couro contendo essas palavras no braço e na testa quando oram. Por milhares de anos, o povo de Deus tem usado fisicamente a sua palavra na mão e na testa, como um sinal vivo de quem eles são. Então guarde esses dois pontos na mente agora: a mão, a testa. Porque você não vai conseguir mais deixar de ver o que acontece com eles no final da Bíblia. Deus reivindicou a mão e a testa primeiro. Colocou o seu nome e a sua palavra ali, sobre o seu sacerdote e sobre o seu povo, muito antes de qualquer outro se voltar para esses lugares. E o último livro da Escritura está prestes a te mostrar uma falsificação, avançando para os mesmos dois pontos, tentando tomar o que sempre deveria pertencer a Deus. Quando você vir para onde vai a marca da besta, vai entender que nunca foi uma escolha aleatória de lugar. Foi uma falsificação de algo antigo, uma cópia dos dois lugares que Deus já havia marcado como seus. Então observe o formato inteiro do que traçamos. Começamos com um único versículo que proíbe a marca dos mortos. Encontramos um mundo em que toda marca era uma reivindicação de posse. Encontramos um Deus que marca as pessoas ele mesmo, para salvá-las, e que diz que gravou o seu nome nas mãos. Encontramos um sacerdote com a posse de Deus gravada na testa e um servo que cravou uma sovela na própria orelha em vez de ir embora livre. Encontramos um apóstolo que chamou as suas cicatrizes de marca de Cristo. E agora encontramos uma igreja que escolheu a marca, de vontade própria, por 2000 anos. Todos os fios estão puxando na mesma direção, para uma cena final. Porque a Bíblia não termina em silêncio nessa questão. Ela termina com toda a raça humana dividida em exatamente dois grupos. E a única coisa que os separa no fim de tudo é a marca de quem está sobre a pele deles. Vá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e você descobre que o fim da história é descrito, de novo e de novo, como uma guerra de duas marcas. De um lado está uma figura que o livro chama de besta, e a besta tem um plano. Apocalipse, capítulo 13, diz que ela faz com que todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pode comprar ou vender a não ser que tenha a marca, a mão direita ou a testa. Os dois lugares exatos que Deus já tinha reivindicado como seus,
na testa do seu sacerdote, e na mão e na testa do seu povo. A besta não está inventando nada aqui. Está falsificando. Vai direto para os 2 pontos que sempre deveriam carregar o nome de Deus. E depois ela dá à sua marca o número famoso, 666. Essa é uma marca de posse na sua forma mais sombria possível. Uma marca na mão ou na testa que diz que o seu corpo, o seu trabalho, a sua própria capacidade de comer, tudo pertence à besta. Mas se opondo a essa marca, ao longo do mesmo livro, está outra. Lá no capítulo 7, antes que o julgamento seja permitido cair, um anjo grita para que a destruição seja contida até que os servos de Deus sejam selados nas testas, marcados, postos à parte. E no capítulo 14, João os vê, uma imensa multidão em pé com o Cordeiro, e diz que eles tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. O nome de Deus, na pele da testa, no lugar exato em que o pagão um dia usou o nome do seu Deus, e no lugar exato em que o escriba de Ezequiel um dia desenhou o Tave em formato de cruz. E então vem a imagem final. Perto do fim do último capítulo, o livro descreve os redimidos na presença de Deus para sempre, e dá um último detalhe sobre eles, quase de passagem, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles verão o rosto dele, ele diz, e o nome dele estará nas testas deles. É isso. É assim que termina a história dos marcados e dos não marcados. O livro que abriu, lá em Levítico, avisando o povo de Deus para não usar a marca dos mortos, fecha com cada um dos salvos usando o nome do Deus vivo na sua pele. E aqui está a recompensa para a qual este vídeo inteiro caminhava, aquilo que reenquadra por completo aquele versículo solitário. A linha divisória no fim da Bíblia nunca foi entre os marcados e os não marcados. Olhe de novo. Todos estão marcados. O povo da besta carrega o número dela, e o povo de Deus carrega o nome dele. Não existe um terceiro grupo parado de lado com a pele limpa e em branco, se congratulando. Esse grupo não existe no livro do Apocalipse. A raça humana inteira, no fim, é marcada por alguém. E a única pergunta que a Bíblia inteira sempre fez, das tatuagens de Amunete às cicatrizes de Paulo, a última página da história, é qual nome você carrega? A marca daquele que te possui pelo medo, ou o nome daquele que te gravou nas suas próprias mãos antes mesmo que você pensasse em escolhê-lo. Até Jesus é marcado nessa visão final. Quando o Apocalipse mostra ele voltando como rei conquistador, diz que na sua roupa e na sua coxa ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rei também usa a marca. Então o quadro está completo. O devoto usa o nome do seu Deus. Deus usa o nome do seu povo nas mãos. O rei usa o próprio nome no corpo. E os salvos usam o nome dele no rosto, para sempre. Neste livro, amor e pertencimento são sempre, sempre escritos onde se pode ver. O que faz a pergunta toda voltar para você, e é aqui que ela deixa de ser história antiga e passa a ser pessoal. Porque a pergunta honesta que este fio deixa com você nunca foi realmente: posso fazer uma tatuagem? Essa pergunta é quase pequena demais para o que a Bíblia está fazendo aqui. A pergunta verdadeira, a que o livro inteiro fica repetindo, é esta: de quem é o nome que já está escrito na sua vida? Porque, segundo essa história, ninguém atravessa o mundo sem marca. Você está sempre exibindo uma lealdade, sempre anunciando, pela forma como vive e por aquilo que serve, a quem decidiu pertencer. Tinta na pele é apenas a versão visível e literal de algo que cada pessoa já está fazendo de forma invisível. Todos nós estamos usando o nome de alguém. A única pergunta é de quem. E é exatamente por isso que ler Levítico 19:28 sozinho, arrancado da história a que pertence, perde o ponto inteiro. Deus nunca ficou nervoso com tinta. Ele foi ciumento por um nome. Ele não queria que o seu povo cortasse a marca dos mortos no corpo, porque ele já havia, nas próprias palavras dele, gravado o povo nas palmas das mãos. Ele já os havia reivindicado, já os havia registrado, e pretendia, no fim de tudo, escrever o próprio nome no rosto deles, na luz da sua presença,
onde ele nunca poderia ser tirado e nunca ser esquecido. Então vamos voltar para onde começamos. Começamos com um versículo e com aquele pequeno argumento confiante que sempre é construído em cima dele. A Bíblia proíbe tatuagens, alguém diz, e aponta para Levítico, e acha que chegou ao fundo do assunto. Mas vimos agora que o versículo é uma única porta, e atrás dela há uma sala do tamanho da Bíblia inteira. Uma sala cheia de pessoas marcadas. Caim, protegido por uma marca. Os fiéis de Jerusalém, selados com o formato de uma cruz. Paulo, marcado com as cicatrizes do seu Senhor. Peregrinos coptas, com uma cruz no pulso há 700 anos. E no fim, uma multidão de redimidos com o nome de Deus brilhando na testa, em pé em frente a um grande abismo em relação a um mundo que escolheu um nome diferente. E quero ser justo e claro ao encerrar, porque este canal não existe para prender a sua consciência ou para te entregar um slogan para jogar nas pessoas. O que aquele versículo claramente proíbe é a marca do morto pagão, a marca de outro Deus cortada no povo da aliança. O que a Bíblia mais ampla acha fascinante do começo ao fim é a marca de pertencer ao Deus verdadeiro, onde uma tatuagem moderna de uma cruz, ou de um versículo bíblico, ou de uma flor do campo, cai nesse espectro é uma pergunta que cristãos sinceros e fiéis responderam de maneiras realmente diferentes, e é uma questão de consciência que eu não vou resolver para você no último minuto de um vídeo. O que posso te mostrar é o que o texto de fato diz, e o que ele de fato diz é maior, mais estranho e muito mais sobre o coração do que sobre a tinta. Então aqui está o pensamento que vale a pena carregar com você depois que isso terminar. Se a Bíblia inteira é mesmo uma longa história sobre de quem é o nome que está escrito onde, então aquele famoso versículo de Levítico nunca foi o fim da conversa sobre marcas. Foi a primeiríssima palavra dela. E a última palavra, a da página final, é um nome. O nome dele, escrito onde todos podem ver. Se isso mudou a forma como você lê, nem que seja um único versículo, então se inscreva, porque essa é a razão inteira pela qual o canal está aqui, para abrir o livro de novo e ler o que está de fato na página. E a seguir, vamos entrar direto na metade mais escura da história que só tocamos hoje. A marca da besta. O número 666, porque esse número nunca foi aleatório, e na língua do primeiro século era um nome soletrado em números, apontando para um homem específico cuja identidade é mais estranha do que o mito que a internet construiu ao redor dela. O vídeo explicando o que 666 realmente soletrava está na tela agora. Pode clicar. Acho que você vai querer ver aonde este caminho leva.